Você já se perguntou se existe esse negócio de vida passada e como que suas vidas passadas podem interferir na sua vida atual? E o que fazer para ajustar esse possível desajuste, essa influência negativa que por vezes pode afetar você diretamente nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, na sua conduta ou ainda em áreas da sua vida, como até mesmo na tua prosperidade. Já parou para pensar? Então vem comigo, fica até o final do vídeo que eu vou explorar um pouquinho mais esse assunto, trazer algumas respostas importantes para você entender se realmente essas vidas passadas, as nossas experiências pregressas interferem na vida atual e como que a gente faz para ajustar isso. Olá, eu sou o Fernando Vidia, terapeuta holístico, médium, sensitivo e também realizo tratamento de vidas passadas, então a gente tem um pouquinho aqui de experiência para saber identificar essas situações aí, quando elas ocorrem, como que elas influenciam. E assim, não é tão simples às vezes a gente identificar. Por quê? A gente está tão condicionado à nossa realidade atual, a somente o nosso momento presente, que a gente pensa assim, nossa, será que alguma experiência minha de vida passada, lembranças que eu não sei se existem, pode estar afetando meu momento presente? Será que o pensamento que eu estou manifestando agora, ele realmente é meu do momento presente? Será que é de uma vida passada? Será que o sentimento que eu estou manifestando agora tem uma influência do passado? Ou será que é puro da vida atual? Nós somos um aglomerado todo de consciência, né? Ou seja, não tem como a gente descartar toda uma história, todo um histórico de vida passada. Eu dou o exemplo de um quebra-cabeça. Então é como se nós fôssemos um quebra-cabeça cheio de pecinhas, muitas, inúmeras, incontáveis. Cada personalidade de vidas passadas representa uma pecinha de quebra-cabeça, ou seja, cada encarnação que nós tivemos teve a sua respectiva personalidade. E cada pecinha desse quebra-cabeça é como se ela tivesse uma cor, um formato, um tamanho diferente. Umas se expressam mais, são mais amplas, né, são maiores, outras se expressam menos, são menores, então as peças são irregulares, é diferente do quebra-cabeça que a gente tem tradicionalmente aqui para montar. A gente falando em termos de consciência, a coisa é muito mais complexa, né? E a personalidade da vida atual é formada por um pouquinho de cada característica dessas peças de quebra-cabeça que somos nós, né? Ou seja, nós somos um mosaico. A personalidade da vida atual é um mosaico. Então não tem como a gente dizer assim, não tem influência nenhuma de vidas passadas. Claro que a gente tem, tanto as positivas quanto as negativas, porque quem nós somos na vida atual é um conjunto de todas as experiências que nós já tivemos em vidas passadas, lembranças, memórias, características e tudo mais. A gente manifesta um pouco mais de um pouco mais de outro, dependendo do contexto, da situação. Acontece, no entanto, que algumas experiências do passado podem aflorar do nosso inconsciente com uma intensidade um pouquinho maior, especialmente quando nós vivenciamos determinadas etapas da nossa evolução no momento presente, que mexem muito conosco, marcam a gente, atuam como gatilhos para o nosso inconsciente trazer à tona aquelas lembranças, aquelas memórias do passado, mas que, em razão de na vida atual a gente estar com uma personalidade nova, essa personalidade atual não vivenciou aquelas cenas, aquelas situações, então ela não vai se lembrar do que ocorreu. A forma da lembrança se manifestar no momento presente é através de características de pensamento relacionados com os processos do passado, características de sentimento relacionados com as experiências do passado e que somam com os pensamentos e sentimentos da realidade atual, do momento presente, intensificando eles por vezes. Então vamos supor, eu vivencio um trauma, uma experiência desagradável no momento presente. Se eu já vivenciei algo semelhante no passado, de outra vida, eu tenho uma ponte, uma conexão com esse passado. Olha só que interessante. E por sintonia, por ressonância, é como se o meu inconsciente conseguisse puxar um pouco daquelas experiências do passado em termos de características mentais, emocionais e comportamentais e manifestasse isso no momento presente. Trouxesse para eu lidar com aquilo, ressignificar aquilo, transformar aquilo em mim. Por quê? Porque faz parte da minha história. Está vindo à tona porque algo no momento presente, semelhante ao que eu vivenciei no passado, né, ativou aquilo em mim. Ainda tem questões para resolver, ficou pendência para ser resolvida. Aí o que nós temos que fazer? Evoluir, transcender, aprimorar. A gente tem que refletir sobre aquela característica, aquela situação, aquela emoção que a gente está vivenciando. Geralmente vem com uma intensidade maior. Isso de forma assim, consciente. Isso é evolução, isso é autoconhecimento, aprimoramento pessoal. A gente se observar. Então, uma forma da gente saber quais foram as nossas características passadas que a gente trouxe aqui para a vida atual para resolver, resgatar, e a gente, a partir do autoconhecimento, a gente identificar quando nós entramos nas polaridades, né, a intensidade ou os exageros de determinados comportamentos. Por que eu faço o que eu faço? Como eu ajo? Como eu lido com as pessoas? Será que é em harmonia
ou desarmonia. Então a gente observar a maneira como a gente se comporta, a maneira como a gente age e reage aos acontecimentos da vida é uma forma da gente se entender e entender que, opa, eu já trago isso como jornada, já tenho isso em mim como característica. Não significa que eu desenvolvi na vida atual. Na vida atual eu tenho uma personalidade que lida com o mundo, com as situações, com as pessoas, da forma como lida. Tem características muito próprias, específicas, mas que carrega já toda uma bagagem, que é influenciada por tudo aquilo que já vivenciou. Então, assim, explorar essas nuances de vidas passadas é bastante interessante e, ao mesmo tempo, muito profundo. Então, tem inúmeras facetas para a gente poder entender. Mas fato é, nós somos a nossa melhor versão. Nós somos a versão mais recente, mais atual de tudo que nós já fomos, pegando um pouquinho de cada coisa. Ah, Fernando, tudo bem, mas e aí? Eu não estou conseguindo lidar no dia a dia com quem eu sou. Então, eu estou fazendo terapia, estou buscando ajuda. Maravilhoso, continue, por favor. Mas e se existem memórias, lembranças do passado de outras vidas e eu preciso lidar com isso de uma outra forma? Existe outra forma para eu acelerar esse processo de aprimoramento pessoal, de autoconhecimento, eu lidar com essas intensidades que afloram, que vêm do inconsciente? Nós estamos falando aí com uma realidade sutil, afinal, né? Ou seja, aquilo que está registrado na nossa memória espiritual. É possível acessar e é possível utilizar técnicas para harmonizar. E aí a gente vai encontrar tratamentos de vidas passadas, né, diversos, com técnicas diversas para a gente acessar aquela memória, harmonizar as energias relacionadas com aquilo, trabalhar aquele nível de consciência e devolver na caixinha de onde a gente tirou, né? Porque, infelizmente, nós sabemos, não é novidade para ninguém aqui, existem algumas técnicas, jeitos que não são tão ideais assim, mantém aberta aquela conexão com o passado após resgatar aquela lembrança, aquela memória, aquela consciência e personalidade do passado para ser harmonizada e fica lá aquela conexão, aquele que a gente chama de portal aberto com o passado. Aí a pessoa que passa pelo tratamento, né, o cliente, o consulente, o atendido, pode manifestar com maior intensidade as catarses, ou seja, as limpezas energéticas que provêm do acesso daquela lembrança, daquela memória, fica em aberto, né? E daquela porta, aquele buraco que ficou em aberto ali no inconsciente, começa a vir um monte de lixo. E o que acontece? A pessoa começa a passar mal, né? Começa a acontecer muita coisa ali. Em alguns momentos, né, as catarses são muito positivas, porque representam as liberações, óbvio, né? Sob essa perspectiva. Mas quando vem numa intensidade maior e traz muito mais desequilíbrio do que harmonia para a vida da pessoa, a gente tem que analisar, opa, o que será que está acontecendo ali e ir lá resolver. Então, já aconteceu de eu receber, por exemplo, pessoas que passaram por alguns tratamentos de regressão, né, por exemplo, e elas estavam manifestando várias desarmonias, né, passando por limpezas energéticas muito intensas ali. Fala, Fernando, eu passei numa situação assim e agora eu tô meio mal, né? O que você pode fazer para me ajudar? Será que tem como reverter isso? E a gente vai identificar lá, ficou uma porta aberta no inconsciente da pessoa. A gente tem que ir lá e fechar a porta, limpar a sujeira. Aí a pessoa começa a ficar bem de novo, assim, e agora? Aconteceu isso. A pessoa, nossa, agora eu tô melhorando, né? Então, começo, meio e fim tem que ser feito com muita responsabilidade, né? Todo qualquer acesso a vidas passadas. E a gente vai entender que regressão e captação psíquica ou captação anímica são coisas distintas. A regressão em si geralmente é induzida por uma pessoa dentro de uma condução de uma meditação. E a captação psíquica, o seu cliente, paciente, consulente, seu atendido, não precisa estar ali com você, não precisa estar numa chamada de vídeo e áudio, nem nada de sentido. O médium sensitivo paranormal vai lá, vai captar a situação, realizar o tratamento, que pode ser presencial à distância, mas em geral costuma ser à distância, e depois só falar, foi tratado isso. Porque dependendo, se a pessoa participa do processo, vamos supor numa regressão, e ela fica conectada com aquela situação do passado, mesmo que você utilize as técnicas todas para fechar a porta, né, daquilo que foi acessado, encerrar, limpar, etc., a pessoa fica com a mente impressionada, olha só, né? Aí o que acontece? Ela vai sonhar com aquilo que ela viu, ela vai ficar pensando naquilo que ela viu, ela vai lá e abre a porta de novo e mantém a porta aberta. Então, assim, existe toda essa mecânica, né, que a gente precisa ter ciência para entender as responsabilidades envolvidas nesse processo, né? E a pessoa tem que estar pronta, interessada realmente para conhecer aquilo que se passou. Em alguns casos é melhor que a pessoa nem saiba, porque não vai fazer diferença na vida dela ou vai fazer mais mal do que bem. Independentemente disso, entender um pouco melhor daquilo que do passado influencia o nosso momento presente, influenciando por vezes negativamente, né, trazendo tendências negativas para os nossos pensamentos, sentimentos e até conduta, possibilita que a gente acesse e auxilie a acelerar o processo de resolução dessas questões e traga mais paz para a vida das pessoas. Então, assim, tudo em equilíbrio, em harmonia, pode ajudar em muito. E hoje a gente tem muito recurso
para fazer esse tratamento, esses acessos e essas harmonizações com muita responsabilidade, com muita harmonia, com muita consciência. Foi-se a época em que a coisa talvez ainda não tinha uma metodologia muito bem elaborada, mas hoje existem muitas técnicas muito bem elaboradas para isso poder acontecer. E é claro, né? As pessoas têm que estar prontas e cientes de que, opa, se eu quero melhorar, se eu quero evoluir, quero transcender, eu tenho que me autoconhecer. É focar no momento presente, identificando meus pontos positivos e negativos, minhas virtudes, os meus valores, né? E também os meus pontos de melhoria e me esforçar para fazer uma melhora aqui. Fazendo um bom trabalho com a personalidade da vida atual, você já vai estar assim, ó, nadando de braçada no seu processo evolutivo, né, e saindo à frente aí, né, fazendo aquilo que tem que ser feito, que é você se melhorar, se aprimorar como ser humano, né, para você viver melhor consigo. A gente convive com a gente mesmo durante 24 horas por dia, então se a gente não se tolerar, a gente não vai esperar que o outro nos tolere. A gente tem que se entender, se amar, porque a gente convive com a gente mesmo e vai ser assim para sempre, não é verdade? Então, termos a nossa melhor versão, uma versão aprimorada de nós, que traga paz, bem-estar e harmonia para a gente mesmo, para a gente gostar da nossa própria companhia, é o primeiro passo. E aí, trabalhando muito bem esse processo com o nosso presente, com a nossa personalidade atual, vamos em busca, se você desejar, se você quiser, de conhecer as questões do passado, auxiliar a resolver. Por vezes, questões do passado que vibram escassez, que atrapalharam, né, na parte material, financeira, podem reverberar essas interferências, influências e padrões negativos para o momento presente, atrapalhando a tua prosperidade também. Já aconteceu de realizar harmonização de vidas passadas para pessoas que estavam com problemas financeiros, né, cuja origem era influência energética, padrões, questões repetitivas de vidas passadas, e ao harmonizar e fazer o ajuste, né, dessas memórias, no momento presente, a pessoa começou a ter mais ideias. Olha só como interfere. Interfere no mental, diretamente, e, consequentemente, na vibração para o universo. A gente começa a emanar uma vibração diferente. Começou a ter novas ideias de soluções para os problemas, novos caminhos a seguir. Ou seja, é como que liberasse um canal intuitivo, um canal criativo na pessoa, para ela poder entender e lidar melhor com as situações do dia a dia, para, assim, poder viver melhor, fazer escolhas mais conscientes, trilhar caminhos mais prósperos para a vida. Muitas pessoas podem entender assim, fez o tratamento tal, então magicamente, né, com estalar de dedos, o dinheiro começa a cair na conta. Não é bem assim, né? Você tem que realizar o seu movimento aqui no mundo físico, plantar e colher, né? Você vai oferecer seus produtos, vai oferecer seu serviço, mas eis o ponto, você vai ter uma visão diferente para como fazer isso de uma forma diferente. Uma forma mais próspera, uma forma mais abundante, que vai chegar talvez a mais pessoas, que vai tocar o coração de mais pessoas, e por aí vai. Então, assim, nada é mágica, né? Mas a gente tem processos, uma mecânica toda universal que nos ensina como lidar com as situações, e a gente entendendo esse processo vai ter a consciência de o que depende de nós para a gente manifestar no mundo físico aquela realidade. Fala-se muito da lei da atração, né? Como as vidas passadas se conecta e influencia na lei da atração. Nós somos um conjunto energético todo, da vida atual e vidas passadas. À medida que a gente vai resolvendo as nossas pendências, vai resolvendo ali o quebra-cabeça, coloca a pecinha no devido lugar, lustra, limpa, harmoniza, né? Naturalmente a gente vai estar vibrando algo diferente para o universo. Naturalmente a nossa vibração se sutiliza cada vez mais, a gente tem mais acesso ao banco de dados criativo do universo, a gente vai manifestando novas ideias. Então tudo isso vibra uma nova energia positiva que nos conecta também com outras pessoas que têm ideias ou semelhantes à nossa, ou que têm a solução para aquilo que a gente busca. Quando a gente pediu para o universo me ajuda, de repente vem a pessoa com a solução que a gente pediu. Tudo isso porque a gente está trabalhando a nossa energia, utilizando ela cada vez mais, se autoconhecendo, se aprimorando. É bastante coisa, né? Tem muito, na verdade, para a gente aprender e falar a respeito. E pouco a pouco a gente vai se entendendo e entendendo como é que funciona esse universo todo, né? Mas o ponto é o quanto você está disposto ou disposta a se autoconhecer. Aí fica o convite. Conheça-se, conhece-te a ti mesmo, né? E é claro, né, eu trabalho com vidas passadas e fica o convite caso você deseje conhecer um pouquinho mais e melhor sobre os seus processos, como as suas vidas passadas podem estar impactando negativamente a vida atual. Dá para a gente fazer análise por tema da vida, por área da vida, ou deixar em aberto para que venha aquilo que for mais divino e harmonioso, que a gente esteja precisando receber e ressignificar e harmonizar. Fica o convite aqui no link, eu vou deixar o link, na verdade, da página onde eu falo sobre tratamento de vidas passadas, né? Logo na descrição do vídeo. Acessa lá, confere direitinho, tendo interesse, entra em contato comigo e a gente vai poder olhar com muito carinho dentro desse seu processo de autoconhecimento para te auxiliar a expandir a sua consciência, aprimorar e você poder trilhar a sua jornada com mais leveza, né?
vibrando uma energia mais sutil para o universo. Opa, que coisa boa, né? E convido você a também se inscrever aqui no canal, acompanhar, porque vai ter muito mais vídeo falando sobre muito mais coisa boa, voltada à expansão de consciência, aprimoramento pessoal, autoconhecimento. Espero que você tenha gostado, né? Deixe seu curtir, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo com pessoas que podem se interessar pelo tema vidas passadas. Vamos falar muito mais a respeito, direcionando para outras áreas da vida aqui futuramente. Acompanha aqui o canal, me segue nas redes sociais também, vai ser um prazer a gente poder trazer mais conhecimento de valor para a vida. Gratidão você que acompanhou até aqui, deixo para você um super beijo, um grande abraço e desejo uma excelente vida para todos nós.